Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, interessadas e conectadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sentimento de culpa. Será que você já sentiu culpa? E hoje, para entender um pouco melhor esse sentimento, convidei a Angélica Samarco, que vai contar para a gente um pouquinho sobre esse sentimento aqui. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o perfil da Angélica, antes da gente bater papo com ela. A Angélica Samarco é psicóloga clínica há 26 anos. Ela utiliza métodos que combinam várias abordagens, como o coaching holístico, a constelação familiar, a análise transacional, a gestalt terapia e psicossomática. Angélica, primeiro, super obrigada por ter aceitado o convite aqui e estar com a gente na Estilo 5.0 Mais. Obrigada a você pelo convite, muito gostoso poder participar desse grupo gostoso das mulheres aí, ou das pessoas, né, com 5.0 mais, né, 5.0. Muito bom. Eu queria começar te perguntando, então, como é que a psicologia define essa coisa do sentimento de culpa? Então, a culpa, quando a gente vai olhar no aspecto da psicologia, a culpa é um sentimento secundário, né? O que está por trás da culpa? Qual é a emoção primária? Né? O sentimento é sentir o momento, mas foi diante de uma emoção mais primitiva, mais primária dentro de mim, que vai me gerar a culpa. E a emoção é medo. Em geral, é medo, né? É o medo da consequência de um ato que eu acredito ou, efetivamente, dentro da minha realidade, eu fiz algo que eu considero nocivo ou errado. Então, a culpa vem desse movimento interno da gente aí, desse sentimento e dessa emoção, medo. E tristeza também, quando a gente se arrepende, daí vem a tristeza. Entendi. E é normal, então, sentir culpa? É normal, todo mundo sente. Eu acho que, como a gente convive dentro de uma sociedade, eu acho que a gente, desde que a sociedade existe, ela tem padrões, ela tem crenças, regras, e toda vez que a gente sai um pouco daquilo que tanto a sociedade, porque tem várias coisas que nos envolvem, desde a sociedade que a gente vive, desde que o mundo é mundo, mas também tem esse pequeno, né, da cidade, depois tem o da família, e depois tem a minha própria consciência, baseada nas minhas próprias crenças. Então, é muita coisa dentro do nosso sistema que está ali nos limitando entre eu tô dentro ou tô fora, e toda vez que eu saio fora de alguma coisa, eu me sinto culpada. Então, é normal, todo mundo sente culpa. Todo mundo sente, né? Eu vi lá um dos seus vídeos, né, e você comenta que na constelação familiar, na filosofia de Bert Hellinger, diz que o ser humano vive em função da inocência e da culpa. Será que você podia explicar um pouco mais para a gente sobre essa teoria? Tá, ok. Eu acho que ainda dentro daquilo que a gente estava falando, que se existe né, o Jung fala do inconsciente coletivo, né, quer dizer, existe todo normas, padrões, crenças que estão nesse coletivo nosso, seja consciente ou inconsciente. Depois tem a família, onde a gente vive, ela vem com padrões. Se a gente for pensar, né, os nossos antepassados, da minha família ou da sua família, para eles sobreviverem, eles foram criando padrões, foram definindo sistemas de funcionar enquanto família, para que todo mundo pertença, né? Eu estava até pensando, por exemplo, o meu sobrenome, né? Ele tem uma parte da minha mãe e uma parte do meu pai. Quer dizer, eu pertenço a essa família que vem por geração da minha mãe e do meu pai. E ela vem com crenças, vem com valores, ela vem com um sistema ali, né? Então, o que é essa sensação de inocência? Quando eu sigo todos esses padrões, seja ele consciente ou inconsciente, real ou imaginário, quer dizer, da minha fantasia, quando eu sigo, eu sou inocente, porque eu estou seguindo todos os padrões, eu não estou fazendo nada de errado. Quando eu saio desse lugar, quando eu violo
né, seja esse consciente ou inconsciente familiar, ou o meu próprio, o meu individual, eu me sinto culpada. E aí, acho que a pergunta era da boa culpa, né? Era isso que você tinha me perguntado? Ou era Na verdade, era só sobre isso, para entender essa coisa da inocência e da culpa. Agora entendi. Tá, isso. E aí você diz também nesse vídeo que você acha que existe espaço para o sentimento de culpa nas pessoas e que muitas vezes esse sentimento pode fortalecer a gente. Mas de que forma fortalecer? Tá, então, aí é que vem a boa culpa, né? Aí eu vou enfrentar os novos desafios, quer dizer, eu vou violar, né, algumas coisas que tá dentro do meu sistema. Eu acho que a nossa sociedade, ela vem modificando as coisas que estavam sempre estabelecidas, e as primeiras pessoas, elas vão se sentindo culpadas, até que isso se torne um sistema, uma lei, uma regra, isso vai gerando culpa. Então, a gente sempre tem um lugar para aquilo. E, na verdade, o que eu estou querendo dizer quando dá um lugar? Quando eu me torno responsável. Eu saio desse lugar, eu sou culpada, e digo, eu sou responsável. Né? Então, por exemplo, eu fiz algo para você, eu falei uma bobagem, eu te critiquei, por mais que eu não tenha a culpa, no sentido, eu não fiz por mal, mas, de alguma forma, se me incomoda, se entrou no meu sistema, consciente ou inconsciente, né, de condenação, eu vou entrar em culpa, né? Então, quando eu digo, Cíntia, eu sinto muito, eu me torno responsável, né? Então, a boa culpa, né, nesse sentido, o que é uma boa culpa? Quando eu não... É muito comum, por exemplo, as pessoas olharem para algo do passado, então, tem uma época aí que eu falei uma bobagem, teve um tempo na minha juventude que eu fiz uma bobagem, então, eu fico ou evitando de entrar em contato, eu não quero mais falar sobre isso, ou eu finjo que foi a culpa de alguém, que foi porque caiu lá um negócio, ou porque uma pessoa falou uma bobagem, daí que eu bati nela, foi por culpa dela, por exemplo. Então, e aí, só que no meu inconsciente isso fica remoendo. Então, e a culpa, quando a gente vai olhar em psicossomática, quantas doenças vão gerar a partir desse sentimento que a gente não quer olhar? Então, a culpa, ela é ruim quando eu a mantenho escondida, não quero ver, finjo que ela não existiu, culpo o outro, mas não olho para mim. É mais fácil culpar o outro, dizer, olha, foi por causa dele, se ele não fosse do jeito que ele é, né, ou eu não teria feito. Não teria feito, né, então, eu me isento e deixo ele culpado. Só que dentro de mim tem lá, né, tem essa intuição, esse pozinho ali dizendo, né, tem algo que não está bom. A boa culpa é o do lugar. Então eu falei, é muito a gente olhar assim, naquele dia, naquele momento, naquela época, naquela situação, eu falei aquilo. Então, naquele dia eu agredi tal pessoa, eu xinguei, eu dei um tapa na cara, por exemplo, algo muito dramático, mas era naquela época, então é muito pontual, é muito da circunstância. Então, quando eu olho para isso e digo, realmente, eu me torno responsável, eu posso até chegar para a pessoa e dizer, eu sinto muito. Aí essa coisa, ela tem um lugar. Então, eu digo, onde eu vou colocar? Vou colocar aqui, é minha, faz parte de mim, faz parte da minha história. O que acontece com a boa culpa? Ela acaba se diluindo, ela acaba tendo um lugar desse olhar nosso, da nossa imperfeição, de dizer, ok, pisei na bola, eu sou imperfeita. Uhum. Às vezes, eu me lembro um movimento de quando a gente olha para os pais, né, dentro da constelação, a gente faz muito exercício de olhar para os pais, desde que a gente é criança, e aí me veio, na época, uma sensação de, nossa, como eu poderia ter beijado minha mãe, ter abraçado, ter feito tanta coisa com ela, ao invés de ficar lá, né, não, poxa, não é do jeito que eu quero e tal. E veio essa ideia da culpa, mas era uma sensação de arrependimento, de perder, né, eu perdi algo. E na hora eu falei, não, vamos olhar, poxa, eu poderia ter, mas eu não fiz, não pude, porque eu tinha aquela idade, eu tinha aquela crença, eu tinha
aquela situação. Tem um lugar? Tem. E ela desapareceu, aí ela deixa de ser uma culpa. Uhum. Tá? Muito interessante. Tá bom. Agora, muita gente fala que as mulheres sentem mais culpa do que os homens. O que você pensa a respeito disso? Concorda, discorda? Eu acho que todo mundo sente culpa, né? Eu acho que os homens... Eu acho que vai muito do que a gente vai olhar, né? Eu acho que se a gente for olhar para os homens, sempre baseado na sociedade, se os homens têm que serem grandes, sustentar uma família, então imagina a culpa dos que não estão conseguindo sustentar uma família, né? Então eu acho que a gente precisa sempre olhar. Mas sim, eu daria um espaço para a mulher no sentido do feminino, né? Vamos pensar ecologicamente, né? O feminino e o masculino. A mulher, ela é um pouco mais em intuição, ela é mais sensível, ela tem um padrão de responsabilidade. Eu estava até conversando com uma colega psicóloga, né? A gente olha para o sogro, para a sogra, para o pai, para a avó, para o tio, para a família, né? A mulher, ela tem esse olhar, né? É dela olhar para o todo. Então, eu acho que as mulheres vão ter mais culpa, porque se ela não consegue dar conta de todas essas responsabilidades que ela mesma define, né, no próprio, seja consciente ou inconsciente, né, porque às vezes você traz, se minha avó, minha bisavó foi essa mulher responsável, cuidadora de toda a prole, e se eu não estou cumprindo, o tamanho da minha culpa é maior, né, então tem esse movimento da minha consciência pessoal, da minha consciência familiar e da própria sociedade. Uhum. Eu acho que as mulheres têm um pouco mais de culpa, sim. Tem mais esse sentimento, né? Ele é mais frequente. Talvez até saiu uma matéria no jornal O Globo aqui, que eu até separei, que comenta que a culpa materna... não, desculpa, que as mulheres sofrem mais culpa depois que se tornam mães. Você podia comentar isso do ponto de vista psicológico? Como que é isso, né? E não é só no momento em que elas têm, mas muitas carregam ao longo da vida, não é só quando o filho é pequeno, o bebê vai crescendo, depois vira adulto, né? Porque, na verdade, filho é sempre bebê para a gente. Imagina quando tem 2, 3 filhos, daí um sai da caixinha, né? Daí você fala, puxa, o que eu fiz de errado com esse? Isso. Então, inclusive, até eu vi, estava no Instagram, eu vi algo que a revista Veja fez uma pesquisa das mulheres mães, né, que se sentem julgadas, porque não amamentaram, porque não estão criando corretamente, estão dando muita liberdade, que é uma coisa muito atual, né, pais que dão muita liberdade. Então, sim, eu acho que se a gente for pensar, de novo, nesse poder da mulher, dela poder, esse útero, que vai pegar essas 2 sementinhas e vai formar, e depois vai parir, vai pôr no mundo, se a gente for olhar, é de uma responsabilidade enorme. É do feminino isso. Então, já começa nesse lugar, é como se ela forma algo e ela põe no mundo. Então, ela tem esse olhar meio que intrínseco, né? Eu sou responsável. Eu me lembro da gente, quando meu filho era pequeno, eu falava, não posso nem morrer, né, porque ele depende de mim. Sim. Né, eu não tenho sentimento, né, vem essa coisa dentro da mulher, né, porque ela é a que vai cuidar, vai proteger, nesse primeiro movimento. Então, eu acho que sim, as mulheres têm. Agora, o que eu vejo, e isso é muito atual, eu tenho visto, até tenho na Netflix um filme, eu não vi ainda o filme, mas eu sei que se trata disso, de começar a tirar um pouco esse lugar da mulher de endeusada por causa da maternidade. Porque, claro que tem a questão ecológica do feminino, que é lindo, que é poder gerar, mas o que a gente tem? Nós temos as mulheres, essa consciência, essa inconsciência, esse lado sombrio, esse lado luz nosso, que às vezes não está em equilíbrio. Então, por mais que eu possa engravidar, eu posso não desejar, eu posso não querer, eu posso me sentir só, eu posso sentir falta de um parceiro, eu posso não estar pronta para aquele momento, eu posso não dar o peito, eu posso tudo.
né? Então, eu acho que está vindo aí uma nova questão para a gente não colocar essa coisa tão perfeita da maternidade. Ela é imperfeita, a maternidade, né? E o mais legal, Cíntia, se a gente for olhar para os nossos pais ou para as nossas mães, será que elas foram tão perfeitas assim, né? Esse processo de mãe maravilhosa, será que elas foram? O que a gente tem que entender? Que a gente vai fazer aquilo que a gente pode naquele momento, com certeza, quanto mais consciente daquilo que eu sou, mais disponibilidade para o afeto, para o amor, né, que seria o que vai nos puxar para o equilíbrio, né, que nos leva para um lugar mais... Né, porque mesmo que, supondo, engravidei, putz, não quero essa gravidez, quero, sinto raiva, né, tenho várias emoções. Se eu tomo consciência disso e dou um lugar, nossa, na hora que eu descobri que eu fiquei grávida, eu fiquei com muita raiva, eu não queria, mas agora eu quero, então eu posso querer. Eu começo a entrar numa consciência de mim e me torno responsável por aquele momento que eu senti raiva e por agora que eu sinto prazer, por aquilo. Então, isso flui dentro de mim de uma forma onde eu fico mais livre para o afeto, para o amor. Uhum. O que prejudica muitas mulheres é que elas não querem olhar para esse sentimento, ficam com muita vergonha, ficam se sentindo muito culpadas. Nossa, a hora que eu fiquei grávida, eu não queria, eu fiquei com raiva, eu tentei tirar, né, eu odiei, durante a gravidez inteira eu fiquei xingando, qualquer coisa, né, ou as que têm o pós-parto, né, que tem aquele transtorno todo, carregam a culpa. Só dá um lugar, ok, era o que eu podia fazer naquele dia, naquela época. Agora eu posso continuar de uma outra forma. Uhum. Isso é libertador. Eu acho que você tem razão, eu acho que além da questão da gravidez, eu acho que tem também esses multipapéis ou multitarefas que a gente adora assumir, né, que é um pouco do que você está falando, assim, tudo bem, tem uma da sociedade, tem da família, tem as tradições, e tem você mesma, né, eu acho que principalmente na geração das baby boomers, né, que a gente começa a trabalhar muito forte fora de casa e querer um papel também profissional, não só um papel talvez mais definido como as nossas mães tinham, a maior parte das mães, né, da minha geração tinham, que é essa coisa de papel muito bem definido, de dona do lar, de cuidar e tal, que já não é fácil, né, porque já tem o papel de mulher, de dona de casa, de mãe. E a gente ainda aumenta mais um, que é o papel profissional. Então, tudo isso acaba também, quando você tem o filho, né, a coisa da divisão. Puxa, vou para cá ou vou para lá, né? Me dedico aqui, vou faltar aí. E aí eu acho que deve também surgir mais esse sentimento, né? Então, mas olha para você ver, a gente pode olhar tudo isso como uma boa culpa. Quando Sim. A gente dá dizer, eu realmente estou quebrando paradigmas, eu tô deixando meu filho mais tempo no berçário, ou eu estou contando mais com a babá ou com a família para cuidar, mas eu estou lá me projetando como mulher, estou vencendo coisas e meu marido está ali, quer dizer, a gente vai buscando equilíbrio, eu não estou dizendo que é fácil, com certeza não é fácil, mas esse é o desafio. Quando a gente honra e olha para trás e saber que minha mãe, ela foi subserviente a tudo isso, ela ficou submissa, ela não trabalhou, eu vou honrar, porque eu só estou aqui, graças a isso eu posso ter essa coragem de quebrar todas as barreiras. Então, quando a gente olha para as mulheres que foram queimadas lá, na Idade Média, as mulheres que tiraram o sutiã, a gente só tem que agradecer. Que bom que fizeram tudo isso, porque eu estou com a coragem de quebrar mais um paradigma, de quebrar mais um pouquinho e ter um melhor lugar, né, com todas as minhas imperfeições, com tudo que eu pego desse feminino, né, que eu estava falando para você, a mulher, ela olha para o todo, ela é muito da ampliação. A gente não tem como, eu vou ser egoísta, eu vou ficar só olhando para o meu marido, não tem como, não vai gerar culpa, não vai rolar, né? Então, eu acho que quando a gente dá um lugar para tudo que foi antes, né, nesse sentido de
desse exercício tão difícil, tão árduo, de achar um lugar para a mulher, de colocar ela mais ou menos próxima, ou nesse lugar de respeito. Eu diria, mais do que ser igual ao homem, eu acho que, assim, é um lugar de respeito, Sim. de consideração, de valor. Então, é muito gostoso estar nesse lugar, e é graças a essa galera do passado aí que a gente está um pouquinho. É verdade, é verdade. Puxa vida, Angélica, tenho que te agradecer pelo teu tempo, por dividir teu conhecimento aí, por colocar uma sementinha, né, para que as pessoas olhem, né, um pouco para isso, pensar um pouquinho. Daí uma mensagem final para a nossa audiência sobre como é que elas lidam, como é que começa a lidar diferente com a culpa. Eu acho que a gente precisa trocar a palavra culpa, tornar-se responsável e não culpado. Eu acho que, assim, eu sou imperfeita. Então, todo movimento que eu faço que bate uma culpa, eu olho, respiro e falo, nossa, né, estou me sentindo culpada. Tá, tem como eu me tornar, dizer, eu sinto muito. Mais do que pedir perdão, eu sou meio contrária à história do pedir perdão, porque a gente delega para o outro uma responsabilidade de nos perdoar. Eu acho que o certo é eu dizer, olha, eu estou incomodada, você, sabe assim, eu sinto muito por ter te incomodado. Uhum. Eu me torno responsável, eu continuo no meu lugar de fui eu que gerei, fui eu que criei, mas minha vida continua, a vida do outro também continua. Então, vamos trocar a palavra culpa por eu posso ser responsável por isso. Muito bom, muito bom. Gostei da dica. Tá Gente, bom. nós vamos deixar depois aqui os contatos da Angélica para quem tiver dúvidas adicionais, tá bom? Angélica, super obrigada. Até um próximo papo, que teremos outros com certeza. Tá joia. Obrigada, Cíntia. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Então, esse bate-papo foi uma sementinha e também uma provocação, né? Para a gente pensar um pouquinho nesse sentimento de culpa ou assumir as responsabilidades, como disse a Angélica. Se você gostou desse vídeo e está acessando pela primeira vez o canal, por favor, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber notificação de outros vídeos quando eles forem publicados. E também para vocês darem sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!